A doença de Alzheimer é a patologia neurodegenerativa mais frequente associada à idade. As suas manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas vão resultar em uma deficiência progressiva e uma eventual incapacitação. O Alzheimer ele é caracterizado histopatologicamente pela perda sináptica e pela morte neuronal nas regiões cerebrais que são responsáveis pela função cognitiva, como o córtex pré-frontal, o hipocampo e também o estriado ventral. Então, as características histopatológicas que estão presentes no cérebro do indivíduo com Alzheimer vão incluir o acúmulo da placa amiloide, esta aqui, que estão localizadas nos vasos sanguíneos, nas paredes dos vasos sanguíneos, e também o acúmulo da proteína tau, que é esta. Então, esses dois fatores vão ocasionar a perda neuronal e sináptica e a ativação da glia e inflamação. Além disso, no Alzheimer, os neurônios e as suas conexões eles vão se degenerar e vão morrer. E isso vai causar a atrofia cerebral. Aqui a gente percebe um cérebro saudável, no primeiro momento, e com a doença de Alzheimer leve, a gente consegue perceber a atrofia pelo um leve encolhimento cortical, os ventrículos moderadamente aumentado aqui, e o encolhimento do hipocampo. Já na doença de Alzheimer severa, é muito visível essa atrofia, o encolhimento cortical severo, o ventrículo severamente aumentado e o encolhimento severo também do hipocampo. Então, essas são características muito frequentes na doença de Alzheimer. Quanto aos sintomas, a perda de memória, ela é o principal sintoma da doença de Alzheimer e ela é acompanhada também por mudanças de humor, desaparecimento de pertences muito ocasionado pela perda de memória, dificuldade de realizar atividades cotidianas, desorientação espacial e temporal, mudanças de visão, dificuldade de comunicação, julgamento pobre e retraimento social. Esses sintomas são frequentemente acompanhados por distúrbios comportamentais como agressividade, alucinações, hiperatividade, irritabilidade e a depressão. Inclusive, a depressão ela ocorre cerca de 50% a 40% dos pacientes que possuem a doença de Alzheimer. E na atualidade, não existem provas de medidas de prevenção que são definitivamente bem-sucedidas quanto às demências em geral. Especificamente, estamos falando da doença de Alzheimer. Porém, existem diversos estudos que realizam algumas recomendações para que possa diminuir esses fatores de risco para a doença se desenvolver. Entre eles está atividades físicas, né? Mexa o corpo. Os pesquisadores das universidades da Califórnia e Pittsburgh descobriram que quem se exercita mais tem um cérebro maior e o risco de desenvolver a doença cai pela metade. Estimulação cognitiva também, mexa a cabeça. A inatividade cognitiva aumenta 19% o risco de ter Alzheimer. Portanto, é importante ler, escrever, fazer contas, jogar videogame. E uma boa alimentação, uma dieta rica em peixes, azeite de oliva, vegetais, castanhas, entre outras, também são recomendadas. Quanto ao tratamento, a doença não tem cura. O tratamento é realizado por especialistas, geriatras, neurologistas, psiquiátricas e, infelizmente, nenhum tratamento é 100% satisfatório até agora. Porém, existe o tratamento medicamentoso, que é o mais utilizado, né? Então, os pacientes, eles têm à disposição a oferta de medicamentos que são capazes, não de curar, mas de minimizar os distúrbios da doença. Entre os medicamentos, cita-se a tacrina,
rivastigamina, domepezil, galatamina. Então, esses medicamentos, eles têm objetivos, além de minimizar os distúrbios da doença, também de propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo, além das questões comportamentais e realização de atividades de vida diária. Quanto ao diagnóstico, esse diagnóstico ele é realizado por exclusão. Então, primeiramente, realiza-se um rastreamento inicial, que vai incluir avaliação de depressão e exames de laboratórios. Também são realizados exames físicos e neurológicos, acompanhados por uma avaliação no estado de saúde mental, para identificar déficit de memória, de linguagem, além de avaliar as questões visoespaciais, que no caso é a percepção do espaço. É importante ressaltar que o diagnóstico, quando realizado precocemente e o tratamento iniciado precocemente, o indivíduo ele consegue ter uma qualidade de vida por mais tempo. Os exames de sangue e de imagem, por exemplo, a tomografia ou preferencialmente a ressonância magnética do crânio, eles devem também ser utilizados para excluir a possibilidade de outras doenças. A doença de Huntington é uma afecção heretodegenerativa, ou seja, ela vai ser herdada geneticamente e ela possui uma evolução progressiva. E esta patologia ela vai ser causada por uma deficiência genética de um único gene do cromossomo 4. Então, esse defeito faz com que uma parte do DNA, que é chamada de sequência GAC, vai ocorrer várias vezes mais do que deveria ocorrer. Então, normalmente, essa sequência ela deveria se repetir de 10 a 28 vezes. Porém, nas pessoas diagnosticadas com a doença de Huntington, ela se repete de 36 até 120 vezes. E os sinais e os sintomas que são característicos da doença de Huntington, eles vão surgir em decorrência da perda progressiva de células nervosas que ficam em uma parte específica do cérebro, os gânglios da base. E essa perda de células nervosas, elas vão ter consequências no cérebro, no sentido de que os ventrículos, eles vão estar aumentados na pessoa com a doença de Huntington, e também vai ocorrer a atrofia do tecido nervoso cerebral e também dos gânglios basais. Bom, e essa perda de células nervosas, ela vai afetar a capacidade cognitiva, geralmente associada à memória, ao pensamento, por exemplo. Ela afeta também os movimentos e o equilíbrio emocional. Os sintomas, eles aparecem gradualmente, mas os que surgem primeiro, eles vão variar muito de pessoa para pessoa. Assim também como aquele sintoma que mais influenciará e comprometerá a qualidade de vida desse indivíduo. Então, dividindo em categorias, os sintomas relacionados ao distúrbio de movimento podem ser espasmos e outros movimentos involuntários, que são denominados de coreia, problemas musculares, como rigidez e contração, movimentos oculares lentos ou anormais, anormalidade de marcha, problema de postura e de equilíbrio, dificuldade para engolir ou falar. Então, os distúrbios de movimentos associados à doença de Huntington, eles podem incluir tanto movimentos involuntários quanto prejuízos no funcionamento dos movimentos. Além disso, também como sintomas da doença, há os distúrbios cognitivos, como a dificuldade em organizar, priorizar ou focar determinadas tarefas, impulsividade, promiscuidade sexual, falta de consciência em relação aos próprios comportamentos e capacidades, lentidão de pensamento, dificuldade de aprendizagem e de guardar novas informações. E também tem os distúrbios psiquiátricos. Ocorre uma perturbação psiquiátrica e se apresenta de diversas formas, como irritabilidade, tristeza,
apatia emocional, retraimento social, insônia, fadiga e perda de energia, pensamentos frequentes de morte ou suicídio. E a perturbação psiquiátrica mais comum associada à doença de Huntington é a depressão, que não necessariamente é uma reação ao diagnóstico da doença, mas sim em decorrência, por exemplo, a uma lesão ocorrida no cérebro e posteriores alterações nas funções cerebrais. Então, a questão da depressão ela é bastante comum. Além disso, podem sim ter alguns transtornos psiquiátricos relacionados, como o transtorno obsessivo-compulsivo, a mania, que pode levar à hiperatividade, ao comportamento impulsivo ou à autoestima muito elevada, e também o transtorno bipolar. Bom, o diagnóstico da doença de Huntington ele vai ser baseado principalmente em respostas a avaliações, tanto realizada por meio de questionário, quanto a um exame físico geral. E também outro aspecto importante do diagnóstico vai ser uma revisão do histórico médico e familiar do paciente. Porque, como é uma doença hereditária, o indivíduo que possui o pai ou a mãe com o diagnóstico de doença de Huntington, ele tem 50% de chance de ter herdado o gene. Então, dessa forma, essa revisão do histórico familiar é muito importante. Além disso, são realizados exames neurológicos, então o neurologista ele pode fazer diversas perguntas em relação à rotina desse paciente, mas também analisando suas funções motoras, como reflexo, força, tono muscular, senso de coordenação e equilíbrio, além também de avaliar as funções sensoriais, principalmente o tato, a visão e a audição. Também são realizados exames psiquiátricos. Então, um psiquiatra fará uma avaliação mental completa nesse paciente, analisando o seu estado mental, as suas condições de humor, os seus padrões de comportamento, a capacidade de julgamento, entre outros aspectos. Exames neuropsicológicos também auxiliam no diagnóstico. O neurologista ele vai poder fazer testes, que são chamados de neuropsicológicos, que vai avaliar a memória, o raciocínio, a agilidade mental e a função da linguagem. E também são realizados exames de imagens. O médico ele pode solicitar alguns exames para avaliar a estrutura e a função do cérebro, para conseguir visualizar isso em imagem. Os mais comuns são a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Essas imagens, eles podem revelar alterações estruturais em locais específicos do cérebro. Porém, essas alterações, elas podem não ser tão aparentes quando a doença está no início. Quanto ao tratamento, nenhum tratamento disponível hoje pode alterar o curso da doença. Apesar disso, existem alguns tratamentos que podem auxiliar a diminuir os sintomas, especialmente relacionados ao movimento e ao transtorno psiquiátrico. Uma alternativa é a utilização de medicamentos. Um bastante citado na literatura é o tratabenazine e outros antipsicóticos, além de antidepressivos, estabilizadores de humor. E outras opções são as opções terapêuticas, como a psicoterapia, que vai ajudar o paciente a lidar melhor com seus problemas de comportamento, e outras terapias, como a terapia física, para aprimorar suas habilidades motora, de força, de flexibilidade, de coordenação e equilíbrio, e a terapia ocupacional também para auxiliar aquele indivíduo no seu cotidiano, na sua rotina, nas suas atividades que não estão sendo realizadas com satisfação, auxiliando na qualidade de vida dessa pessoa. Então, basicamente é isso, os aspectos principais da doença. Olá, nessa aula nós vamos abordar os aspectos principais da doença de Creutzfeldt-Jakob, ou apenas DCJ, em que esta doença é uma doença neurodegenerativa e ela é caracterizada por provocar uma desordem cerebral
como perda de memória, tremores, entre outros sintomas. Uma das principais características é a sua rápida evolução, que de forma inevitável leva à morte do paciente. E essa doença também ela é classificada como um tipo de encefalopatia espongiforme transmissível, ou apenas EET. As EETs elas são chamadas assim por causa do seu poder de transmissibilidade e as suas características neuropatológicas que provocam alterações espongiformes no cérebro das pessoas, ou seja, aspectos esponjosos, assim como outras encefalopatias. A DCJ ela vai ser caracterizada por uma alteração espongiforme no cérebro, que pode ser vista em um exame microscópico. E a causa da transmissão dessa doença ela vai ser ligada a uma partícula proteinácea infectante, que é denominada de prion, como nós podemos observar aqui nesse esqueminha. Os prions, eles são agentes infecciosos de um tamanho menor do que um vírus, e eles são formados apenas por proteínas que são altamente estáveis e resistentes a diversos processos físico-químicos. E quais são as formas clínicas dessa doença? Porque essa doença ela é caracterizada como ela se apresenta, então ela é classificada pelas suas formas clínicas, que pode ser esporádica, então a maioria dos casos de DCJ vai acontecer de forma esporádica, cerca de 85% dos casos, que vai afetar geralmente pessoas entre 55 a 70 anos, numa média de 65 anos, e ela é discretamente mais prevalente em mulheres. Um ponto importante dessa forma clínica da doença é que ela não vai apresentar a causa e a fonte infecciosa conhecida. E também não vai apresentar, nós não conhecemos como é que se dá a relação de transmissibilidade de pessoa para pessoa. Não está comprovado ainda que isso possa ocorrer. A forma hereditária corresponde a cerca de 10 a 15% dos casos e acontece por uma mutação hereditária no prion, que é aquela molécula que eu apresentei anteriormente. E decorrente dessa mutação no gene que vai codificar a produção de proteína priônica. Então, essa mutação ela vai ser decorrente de uma mutação genética. E a forma iatrogênica da doença, ela é a forma mais rara, cerca de, na verdade, menos de 1% dos casos são classificados desta maneira, e ela vai acontecer como consequência de procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, transplante de dura mater e córnea. Ou também pode ser transmitida por meio do uso de instrumentos neurocirúrgicos ou eletrodos intracerebrais que estão contaminados. Dessa forma, ela se torna bastante rara devido a todos os procedimentos que são realizados antes de uma cirurgia, mas ainda assim foi contabilizado cerca de 250 pacientes em todo o mundo que estão com a doença DCJ do tipo iatrogênico. Em relação aos sintomas, embora exista uma grande manifestação clínica, uma variação de manifestação clínica, como nós podemos observar, a DCJ ela tem características gerais, que são a perda da memória e confusão, e muitas vezes no início da doença ela vai ser assemelhada à doença de Alzheimer. Então precisa ser investigado se há os outros fatores como tremores, falta de coordenação nos movimentos musculares, a mioclonia, que é quando os músculos geralmente começam a falhar de modo involuntário e rápido, distúrbio da linguagem e também a perda visual. Em relação ao diagnóstico, existem diversos exames que vão auxiliar para o fechamento do diagnóstico de um caso suspeito, e entre eles estão o exame de sangue, que é realizado para análise genética no prion. Aí também temos a análise de Licor,
para a detecção de uma proteína neuronal específica que é indicativa para a doença. E apesar desse tipo de exame da análise do licor ser bastante específico, o diagnóstico só vai ter uma confirmação definitiva a partir do exame neuropatológico, que é utilizado fragmentos do cérebro para serem examinados. Em relação ao tratamento, apesar de várias propostas terapêuticas que estão sendo estudadas, continuam sendo estudadas, nenhuma, infelizmente, até o momento, ela foi efetiva para alterar a evolução fatal da doença. Dentre as principais formas de tratamento está o medicamentoso, com drogas antivirais e corticoides, mas atualmente o tratamento recomendado é basicamente esse suporte e controle das complicações. Aproximadamente 90% dos indivíduos acometidos da doença de Creutzfeldt-Jakob evoluem para o óbito em um ano. E então, dessa forma, se torna essencial abordar os aspectos físicos, todas as necessidades do paciente, sendo elas nutricionais, psicológicas, educacionais, sociais, entre outras, para conseguir justamente dar o suporte que esse paciente ele necessita nesse momento tão difícil que é o enfrentamento dessa doença.